Era uma noite de luar pálido, e os contornos da mata pareciam mais vivos do que nunca. Os ventos sussurravam histórias antigas que os antigos moradores das fazendas juravam nunca esquecer. Bem no coração do interior brasileiro, uma pequena comunidade vivia seus dias entre plantações de café e noites de rezas, tentando afastar o mal que assombrava aqueles arredores. Os mais velhos sempre diziam que, quando o silêncio da noite era quebrado pelo som distante de cascos, todos deviam se recolher. Mas como acontece em qualquer lugar, sempre havia aqueles que não acreditavam em lendas. Miguel, um jovem audacioso e curioso, era um deles. Ele riu das histórias contadas pelo velho Bento, o escravo mais antigo da fazenda, que jurava ter visto a mula sem cabeça quando era criança. Bobagens de velho, dizia Miguel aos amigos, sempre zombando. Mas naquela noite, Miguel decidiu provar que nada de estranho acontecia. Armado com um lampião e uma faca, ele saiu em direção à mata, determinado a enfrentar o que quer que fosse. Enquanto caminhava, o som do lampião oscilava com o vento, e cada sombra parecia ganhar vida. O jovem começou a ouvir um som distante, cascos batendo. Primeiro eram fracos, como se estivessem muito longe, mas começaram a se aproximar rapidamente. Miguel parou, tentando convencer-se de que era apenas um cavalo perdido. Mas quando olhou em direção ao som, ele viu o que jamais imaginou. Uma criatura sem cabeça, um fogo intenso queimando onde deveria estar o rosto do animal. Era a mula, sem cabeça. Miguel ficou paralisado, sua coragem evaporando diante da cena infernal. A criatura avançava, iluminando a mata com chamas que pareciam vivas. Ele correu, tropeçando em galhos e pedras, ouvindo os cascos cada vez mais próximos. Ao chegar à fazenda, quase sem fôlego, encontrou o velho Bento, que o segurou com firmeza. Eu avisei, menino, essa maldição é real. Nos dias que se seguiram, Miguel nunca mais zombou das histórias dos mais velhos. Ele passou a rezar todas as noites e a respeitar a antiga lenda. E assim, a história da mula sem cabeça continuou sendo passada de geração em geração, lembrando a todos que o desconhecido deve ser respeitado. Atenção, ouvintes corajosos. Preparem-se, pois a próxima história de terror está prestes a começar. Era uma noite densa e sem estrelas quando João, um jovem vaqueiro de coração teimoso, decidiu cruzar a antiga trilha da fazenda dos arredores. Aquela região era envolta em histórias sombrias, sussurradas por escravos, fazendeiros e viajantes, que juravam ter visto a criatura amaldiçoada. Diziam que a mula sem cabeça não era apenas uma lenda, mas uma maldição real, nascida de um amor proibido entre uma mulher e um padre. Em noites de lua cheia, ela vagava pelas terras, assustando quem ousasse se aproximar. João, no entanto, era cético. Histórias para amedrontar crianças. Ele murmurava para si mesmo enquanto preparava o cavalo. Sua curiosidade, entretanto, sempre foi maior que seu medo. Ele ouviu tantas histórias sobre os gritos distantes e os cascos que ecoavam pela mata que decidiu comprovar com seus próprios olhos. Se a mula sem cabeça existe mesmo, não deve ser mais do que um cavalo selvagem ou coisa assim, pensava, enquanto seguia o caminho tortuoso em direção às antigas terras abandonadas. O jovem se aventurou pela mata fechada, sentindo o ar pesado e úmido envolver o corpo. Os ruídos noturnos pareciam mais altos do que o normal, folhas balançando, galhos estalando, insetos zumbindo. Mas o som que ele mais temia ainda não tinha surgido. Os cascos. O silêncio se instaurou subitamente, como se a floresta prendesse a respiração. Foi então que João ouviu. Primeiro um som fraco, como se estivesse longe demais para ser real. Toc, toc, toc. Um arrepio subiu por sua espinha. Ele parou o cavalo e esperou, tentando identificar a origem do barulho. Os sons ficaram mais altos, mais nítidos, e se aproximaram com uma velocidade assustadora. Toc, 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 toc. De repente, ela apareceu. No alto de uma colina, banhada pela luz trêmula da lua, estava a mula sem cabeça. Era uma visão ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante. Onde deveria estar a cabeça, havia apenas fogo,
chamas dançantes que iluminavam a escuridão ao redor. Os olhos de João se arregalaram e ele mal conseguia acreditar no que via. A criatura soltou um relincho ensurdecedor, um som que parecia surgir das profundezas da terra. João sentiu o chão tremer sob os cascos do animal amaldiçoado. O cavalo de João se recusou a avançar. Tremendo, ele empinou, quase derrubando o jovem. João, porém, não era homem de desistir facilmente. Ele desceu do cavalo e pegou uma tocha de sua bolsa, acendendo-a com mãos trêmulas. A luz fraca parecia inútil diante do brilho infernal da criatura à sua frente. Ele deu um passo à frente, depois outro. A mula sem cabeça não se moveu. "Eu não tenho medo de você!" gritou ele, tentando esconder o pavor que tomava seu coração. A criatura, no entanto, avançou lentamente, cada passo ressoando como trovões na noite silenciosa. João recuou instintivamente, percebendo que a coragem não era suficiente para enfrentar algo tão sobrenatural. De repente, ele lembrou-se das histórias contadas pelo velho Bento, o ex-escravo que trabalhara na fazenda onde João vivia. Se você encontrar a mula sem cabeça, abaixe os olhos e não fale. Ela sente o cheiro do medo e escuta os segredos da alma, mas se você rezar, talvez, só talvez, ela o deixe ir. João caiu de joelhos e começou a rezar em voz alta, suas palavras, saindo rápidas e embaralhadas. A mula parou. As chamas ao redor de sua cabeça tremularam e por um momento o silêncio voltou. João continuou rezando sem ousar levantar os olhos. Sentiu a terra tremer uma última vez e quando finalmente teve coragem de olhar, a criatura havia desaparecido. Naquela noite, João voltou para casa pálido e mudo, sem conseguir explicar o que tinha acontecido. Ele nunca mais zombou das histórias da mula sem cabeça. Pelo contrário, ele se tornou o maior defensor delas, alertando todos a nunca desafiar o sobrenatural. Atenção, ouvintes corajosos. Preparem-se, pois a próxima história de terror está prestes a começar. Na pequena cidade de São Bento do Vale, as noites eram longas e carregadas de mistério. A lua cheia iluminava o céu, mas sua luz não era suficiente para afastar as sombras que rondavam a antiga fazenda abandonada na borda da mata. Era ali, diziam os moradores mais velhos, que a mula sem cabeça aparecia. Diziam que a criatura era resultado da maldição lançada sobre Clara, uma jovem que havia se apaixonado perdidamente por um padre. O romance proibido foi descoberto e Clara foi condenada por seu pecado. Na noite seguinte, de acordo com a lenda, ela desapareceu e no lugar onde fora vista pela última vez, ouviam-se cascos e via-se um rastro de fogo. Desde então, a mula sem cabeça vagava pela região. Em uma noite, 3 jovens curiosos, Pedro, Marta e João, decidiram desafiar a lenda. Eles planejavam explorar a fazenda na noite de lua cheia, armados apenas com lanternas e coragem. "Ah, isso é só uma história para assustar gente boba", disse Pedro, liderando o grupo com ousadia. Marta, porém, sentia um desconforto crescente, mas relutou em dizer algo para não parecer covarde. Já João, sempre o mais medroso, hesitava cada passo. Ao chegarem à fazenda, encontraram o lugar tomado por um silêncio opressivo. O vento soprava entre as árvores, sussurrando como se contasse segredos antigos. As janelas do casarão estavam quebradas, e o teto desabado revelava vigas retorcidas contra o céu noturno. Tudo parecia abandonado, mas havia algo errado. Enquanto exploravam, Marta percebeu marcas no chão como se cascos tivessem passado por ali recentemente. "Vocês estão vendo isso?" ela disse, apontando para os rastros. Pedro riu, zombando. "Deve ser algum animal da região. Não começa com superstições." Mas então, um som cortou o silêncio. Primeiro, fraco, como um eco distante. Toc, toc, toc. Era o som de cascos, cada vez mais próximo, mais alto. Marta e João congelaram, os olhos fixos na escuridão além da porta. Pedro pegou a lanterna e deu um passo à frente, tentando provar que não havia nada ali. Foi então que a viram. A mula, sem cabeça, emergiu da escuridão. Sua figura envolta por chamas que brilhavam como brasas no peito. Onde deveria estar a cabeça, havia apenas fogo.
ardendo com uma intensidade que iluminava todo o ambiente. Seu relincho era gutural e reverberava nas paredes da fazenda, como se o próprio local estivesse vivo e temeroso. Pedro largou a lanterna e correu gritando enquanto Marta e João ficaram paralisados, incapazes de se mover. A criatura avançou lentamente, cada passo um trovão no chão antigo. Marta finalmente encontrou forças para puxar João, e os dois começaram a correr, saindo pela porta e se embrenhando na mata. Eles correram sem direção, os galhos das árvores arranhando suas faces e braços. O som dos cascos não cessava, ecoando por todos os lados. João tropeçou e caiu, mas Marta o puxou de volta. "Não olhe para trás", ela gritou, sem saber de onde vinha a coragem. Finalmente chegaram à margem de um rio e o som parou. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, interrompido apenas pelas respirações ofegantes dos dois. Eles olharam para trás e viram a silhueta da fazenda ao longe, envolta em uma aura de fogo. Pedro não estava em lugar algum. No dia seguinte, moradores encontraram Pedro próximo à fazenda, desmaiado e murmurando palavras incompreensíveis. Quando despertou, ele não foi capaz de explicar o que havia visto, mas seus olhos nunca mais foram os mesmos. Marta e João também não voltaram a ser os mesmos. A experiência os marcou de maneira profunda, e nenhum deles ousou voltar àquela fazenda. A história se espalhou pela cidade, e a lenda da mula sem cabeça ganhou ainda mais força. Alguns diziam que Clara ainda buscava paz, enquanto outros acreditavam que a criatura era um aviso para não desafiar o que não podemos compreender. Mas todos concordavam em uma coisa: ninguém jamais deveria se aproximar da fazenda em noites de lua cheia. Se você curtiu essa jornada aterrorizante, prepare-se para muito mais. Não perca nosso próximo vídeo, recheado de mistérios e arrepios. Enquanto isso, escolha entre os vídeos que aparecem na sua tela agora mesmo e continue se aventurando pelo desconhecido. Até a próxima, se você tiver coragem.